Existe, por exemplo, um Supervisa, que ele praticamente te dá todos os direitos que teria com visto de turismo de 6 meses, mas teria essa possibilidade de continuar por 2 anos no país. Outra pergunta que muita gente me faz sempre é: quando um casal aplica junto e tem filhos, será que os filhos eles podem migrar junto com os pais? E a resposta é sim. Filhos podem migrar com os pais até 22 anos de idade. Então, antes de completar os 22 anos de idade, os filhos eles podem migrar com os pais. E dependendo da idade dos filhos, vai ser o tipo de visto que o filho vai ter. Então, filhos podem migrar com os pais até 22 anos de idade, dentro de um mesmo processo. Eu já tive, por exemplo, casais que nós atendemos dentro da mentoria que às vezes demoraram um pouco mais para migrar pelo fato de terem uma escolha e uma decisão própria, porque queriam que a família toda migrasse junto e às vezes eles estavam esperando um dos filhos concluir, por exemplo, um estudo ou alguma coisa do tipo. Mas a questão é, se você tem o sonho de que toda a sua família migre direto com você, isso é possível dentro da imigração, porque existem vários caminhos que podem contemplar o seu perfil. Então, não tenha essa visão de que você não vai conseguir migrar. Você pode migrar e pais podem migrar com os filhos de até 22 anos de idade. Então, é importante você entender isso. Daniel, meu filho ele tem mais de 22 anos de idade. Qual é o caminho que ele vai seguir para migrar? Bom, existem algumas alternativas. Uma delas é aplicar, por exemplo, um processo independente naquele caso e não aplicar junto, mas pode aplicar um processo independente. Então, toda vez que a gente estiver pensando em imigração familiar, você precisa levar em consideração isso. Se você decidir, por exemplo, um ir na frente, o cônjuge ir depois, e eu ressalto aqui esse ponto, de que isso não é uma regra, você não é obrigado, não existe essa possibilidade se você não quiser, entende? Você tem que perceber e entender que, de fato, a sua imigração, o seu processo de imigração, o seu plano de imigração, a estratégia de imigração que vocês aí estão adotando, ela precisa contemplar esses pontos aqui para que a sua família ela possa migrar junto. Porque se não migrar junto, cônjuge, você vai entrar num outro tipo de processo. E esse outro tipo de processo é através do apadrinhamento familiar, através do agrupamento familiar. Então, existe, por exemplo, um Supervisa, que ele praticamente te dá todos os direitos que você tem, ou todos os direitos que teria com visto de turismo de 6 meses, mas teria essa possibilidade de continuar por 2 anos no país. Então, enquanto a reunificação familiar nesse caso não sai, a família ela poderia estar perto em alguns dos casos. E esses casos se referem, por exemplo, ao apadrinhamento de pais e avós. Então, o apadrinhamento de pais e avós é uma forma que você tem de migrar, levar os seus pais e avós com você. Então, esse apadrinhamento ele pode ser solicitado depois de 6 meses que você já tem o seu PR ou a sua residência permanente.